gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Mais uma vez estou aqui, eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, em North Carolina, nos Estados Unidos. E do outro lado eu tenho o meu parceiro, que é o Eliezer, que está em São Paulo. Fala aí, Eliezer. E aí, Og, tudo jóia? Olá pessoal. Pois é, Eliezer, então o primeiro episódio que nós lançamos tem 2 semanas, quase 2 semanas já, atraiu bastante comentário positivo, parece que o pessoal gostou muito, não só do fato que nós trouxemos o podcast de volta, mas parece que o pessoal também curtiu muito o tema, parece que tem muito usuário de Vimeo por aí, que achou legal, e eu fiquei sabendo que tem pessoas que usam o Vimeo já tem um tempo, mas aprenderam um monte de coisas, o pessoal falou muito bem então das dicas, e isso é uma coisa muito bacana, né, porque é mais um incentivo para a gente então continuar o programa. Com certeza, isso é bastante importante, principalmente para a gente saber se está na direção certa ou não, o que a gente pode estar melhorando também. E realmente o feedback foi muito interessante e pelo jeito eu acho que é capaz de ter mais alguns episódios sobre o Vimeo. Eu acho que nós vamos ter que realmente fazer o segundo episódio, vai ser o Part 2, né, a revanche do Vimeo, e talvez trazer o Thiago Avelino aí para falar sobre o Vimeo Bootstrap e trazer outros convidados. Então, realmente vamos ter que considerar fazer a segunda parte do episódio sobre o Vimeo. Então, vou aproveitar, Elias, e tem que fazer um agradecimento especial para o pessoal do outro podcast, que é o Hackingcast, o Magno. Ele deu um apoio muito grande. Aliás, ele foi, de uma certa forma, ele e o Ivan e o Diego do Opencast foram responsáveis por me trazer de volta para poder fazer o Castalho Podcast. Então, deixar um agradecimento aqui para eles, porque realmente o que eles falaram e o incentivo foi super importante para mim. Então, obrigado para vocês e obrigado a todo mundo que passou lá no site, deixou um link, um comentário. Então, para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente, que é sobre um programa chamado Splinter. Então, vamos lá, o que é o Splinter, Eliezer? Fala pro pessoal aí. O Splinter, ele é uma ferramenta, né, de código aberto, feita em Python, e ela serve para a gente testar aplicações web, e dessa forma a gente consegue automatizar ações do browser, como, por exemplo, visitar URLs, clicar em links, como se fosse um usuário comum, mexendo no browser, só que ele permite que isso seja feito de forma, utilizando Python, né, de forma programática. Então, para o pessoal aí entender um pouco mais, vou tentar explicar por outro ângulo, que vai ser o seguinte, que o Splinter, ele é uma ferramenta, como a Eliezer falou, que permite você interagir com o browser, como se fosse um usuário comum, como você, então, se você estivesse mexendo no seu web browser, imagine que você vai num site de algum lugar aí, vamos dizer, você vai no Google fazer uma pesquisa ou algo parecido, então ele permite que você interaja com o seu navegador, mas usando uma linguagem de programação. Então, no caso do Splinter, ele permite que você faça tudo isso usando o Python. Mas por que isso é interessante, Elias? Por que você acha que o pessoal deveria estar interessado no Splinter? Como ele ajuda a fazer as iterações no browser, então ele facilita na parte de testes de um sistema web, por exemplo, ou mesmo se alguém quer automatizar alguma ação, talvez use algum sistema web e está cansado de toda vez estar repetindo as mesmas ações, então você pode automatizar isso de forma que você simplesmente aperte o Enter lá para rodar o script e ele pega e faz todas as ações necessárias. Por outro lado, né, no caso dos testes, ele é bastante interessante porque o Splinter rodando os testes é muito mais rápido que um humano fazendo os testes. Então, por exemplo, você precisa testar uma tela de login, então para preencher o nome de usuário e a senha, utilizando o Splinter é bem rápido isso aí, enquanto
uma pessoa demoraria, sei lá, alguns segundos, ele é capaz de fazer em menos de um segundo, dependendo do que for ser feito. Pois é, então lá na Red Hat, no nosso trabalho, nós usamos algo parecido. Nós não estamos usando o Splinter, mas nós usamos algo parecido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas justamente para testar a interface gráfica pelo web do programa que é distribuído pela Red Hat, do projeto lá. Então, como o Eliezer falou, uma das vantagens de você fazer isso de forma programática é que, se você realmente trabalha na área de automatização de testes, você não vai ficar sentado lá e clicando e digitando e fazendo 1 milhão de coisas manuais. Então, você escreve um código em Python e deixa ele rodar e fazer todos os testes para você. Então, o Splinter ele cuida de abrir o navegador e de você então controlar todas as suas interações. Você fala, eu quero que clique aqui, eu quero que espera por isso, eu quero que depois aperta esse outro botão e checa por isso, e por aí vai. E esse é o que a gente usa lá. Uma coisa que eu não chequei antes de começar esse episódio foi o Splinter. Eu sei que ele, na verdade, ele não deixa de ser o que a gente chama de um wrapper, né? Que é uma camada de um código que facilita interagir com outro aplicativo. Esse outro aplicativo é o Selenium. O Selenium é uma suíte de ferramentas que te permite interagir com navegadores, né? Então, Firefox, o Chrome, o Safari, o Internet Explorer e por aí vai. Então, o Splinter foi criado justamente para talvez facilitar um pouco, às vezes até mesmo diminuir o número de linhas que você tem que escrever em código para interagir com o Selenium. Mas o que eu não consegui checar a tempo, Eliezer, foi o Splinter é um produto brasileiro, não é isso? Foi criado por um pessoal brasileiro. Isso, ele foi feito pelo time chamado Cobra Team. São desenvolvedores brasileiros, né? E isso é muito bacana, porque realmente utilizando o Selenium puro, como inclusive a gente faz lá, não é tão legal, porque algumas interações a gente tem que usar algumas linhas, enquanto o Splinter ele torna ações que são bastante comuns, como por exemplo preencher um formulário, muito mais simples, e com apenas uma linha você já consegue estar fazendo a mesma ação. Bem, então, como nós falamos, o Splinter facilita então você escrever código de uma forma mais simples, mais rápida, com menos linhas de código, mas que, na verdade, por baixo dos panos, né, quando você olha, ele está chamando o Selenium, está usando o Selenium. Então, uma coisa que eu queria mencionar para todo mundo aqui é, se vocês não conhecem o Selenium, e eu vou colocar um link para vocês depois no episódio, vocês vão ver que existem alguns componentes que você pode usar para brincar. Até mesmo agora, sem você entender muito de programação, tem um aplicativo chamado Selenium IDE, o IDE, que ele não deixa de ser, ele é um add-on, é um plugin, uma coisa que você adiciona no Firefox. Então, se você está usando o Firefox, você pega esse Selenium IDE, e ele então permite, tem um botãozinho que fala assim, grava. Aí você aperta o botão para gravar, e você começa a clicar numa interface gráfica, né? Você imagina, você está no Facebook, ou você está usando o Google, como eu falei, você está no DuckDuckGo fazendo uma pesquisa, ou sei lá, você está fazendo alguma outra coisa que está usando uma página de internet, ele grava para você todos os passos. E depois você pode simplesmente reproduzir. Você aperta o botão, igual você está gravando uma música, uma coisa assim, você volta para ele e fala assim, reproduz o que eu acabei de fazer agora, todas as minhas ações. E ele vai e controla o browser para você e faz todas as coisas que você acabou de efetuar, né, de fazer no navegador. Então tem o Selenium IDE. Você pode fazer isso e brincar um pouquinho. Tá? Então eu acho que seria uma coisa bem bacana para quem quer começar a brincar. Agora, quando você chegar no ponto que você acha que você está mais assim, interessado, gostou da ideia e está interessado em talvez automatizar mais coisas, aí então acho melhor falar um pouco mais sobre o Selenium WebDriver, né, que seria já uma interface, né, que permite você interagir com o navegador usando uma linguagem de programação. Então pode ser Python, pode ser Ruby, pode ser Java. E se eu não me engano, a maioria das pessoas que mexem com isso, acho que usam Java, não, Eliezer? Ele é bem comum. Acho que a primeira versão que saiu dele foi escrita em Java, e logo depois foram saindo outras para outras linguagens também, né? Python é uma delas. Pois é, então eu sei que logo no começo o pessoal usava muito Java, mas eu sei também que você pode usar outras linguagens para poder então escrever um programa
que interage com o Selenium para poder, então, automatizar a interface gráfica de um aplicativo, né? Então, eu vou até colocar depois lá no post uns exemplos para vocês de como é que você pode, simplesmente usando o Python, como que você consegue abrir um navegador e, de repente, sei lá, clicar e ir lá visitar o site do Castalho e até mesmo tirar um screenshot, né? Tirar uma foto, porque isso é bacana. E principalmente se você está fazendo automatização de testes. Então um exemplo seria, você escreve um teste que tem que fazer algo e você fala assim, se esse teste aqui falhar, eu quero que você então tire uma foto da página, da forma que ela está, para que eu possa depois ver por que é que o meu teste falhou, que é muito útil, ainda mais para nós que trabalhamos com isso é muito útil, não é não? Isso é bastante útil, a questão de tirar, né, a foto do estado atual, porque normalmente quando você tem uma suíte de automatização de testes, ela é rodada num servidor onde não tem nenhum monitor e você roda os testes utilizando um recurso chamado Virtual Display. Com isso, você não tem acesso à tela e não sabe como é que estava o estado da aplicação naquele momento. Então, tirando uma screenshot, isso aí ajuda bastante, porque às vezes é um elemento que está fora de posição, alguma coisa que não exibiu, que deveria estar sendo exibida, e isso aí ajuda na hora ou de melhorar o teste ou de identificar que realmente está com algum problema na aplicação. E eu também vou até expandir um pouco mais, porque outra vantagem seria, imagina que se você tem sorte de trabalhar numa equipe grande e que já tem muitos testes automatizados, você provavelmente não vai querer rodar, vamos dizer que você tem, sei lá, você tem 500 testes, você não vai rodar eles sequencialmente, você quer paralelizar tudo, né? Então você fala assim, eu não vou ficar sentado aqui observando um monte de janelinha de navegador abrindo e fazendo um monte de coisa, botão sendo clicado e formulários sendo preenchidos, né? Eu acredito que uma das vantagens de automatizar é justamente isso. Começa a automatização aí, eu vou sair para tomar um café, daqui a pouco eu volto para pegar o resultado. Você faz isso, você quer que guarde as imagens, né, os screenshots, somente quando acontecer alguma coisa errada. Então seria outra vantagem também. Não só o fato de você estar usando o Virtual Display e não ter uma interface, que é muito útil, mas também seria por esse outro lado aí, se você tem muitos testes, e mesmo usando o Virtual Display, você não quer ficar sentado lá plantado e ficar observando tudo, né? Então você vai tomar o seu cafezinho e quando você volta, tá lá o resultado dos testes, as falhas estão todas documentadas, com os screenshots lá em anexo. Isso é muito útil. Principalmente que quando você tem uma suíte grande, né, de testes, ela vai demorar algumas horas para poder concluir. Então, realmente, ficar olhando esse tempo todo para frente do computador para poder identificar um erro não vale a pena, e você pode ir adiantando outras coisas, escrevendo mais testes enquanto a suíte está rodando também. Lógico, pega um cafezinho e aproveita. Pois é, então, aí vão tentar, talvez as pessoas que estiverem escutando o episódio devem estar pensando assim, mas Og, se tem esse Selenium, e se ele me permite usar outras linguagens de programação para interagir com ele, por que eu vou usar o Splinter? Qual é o barato do Splinter? Qual é a vantagem de usar o Splinter? Você mesmo não está usando o Og, então por que você está recomendando? Tá bom, então vou responder essa pergunta aí. O Splinter diminui muito as linhas de código que você tem que escrever para interagir. E ele tem um suporte bem bacaninha também. Ele já tem suporte para vários navegadores. Para falar a verdade, a grande maioria dos navegadores já tem suporte. E nós vamos falar algumas exceções dessa regra. Mas o que ele facilita mesmo são essas interações mais complicadas. Então eu vou dar um exemplo aqui para poder explicar por que o Splinter seria uma boa opção para quem está interessado em começar a brincar com automatização de páginas, assim, de interface gráfica do web. Então imagine que você está olhando para uma página e qual a página boa aí? O que o pessoal no Brasil gosta de ver aí na internet? Bastante o Facebook. Então vamos pegar o Facebook. Então você imagina, faz muito tempo que eu não uso, porque eu parei de usar o Facebook, mas imagina que você abriu ele, então eu acredito, se ainda a interface não mudou, eu acho que ele tem umas notificações, né, que fala assim, o número de mensagens pendentes que você tem, algo parecido? Tem, ainda possui. Então, beleza, então imagina que você quer escrever um código, o projeto é o seguinte, nós vamos fazer um projeto que você quer que de hora em hora o seu navegador abra
ele entra no seu Facebook com as suas credenciais e ele vai checar o número de notificações que tem e ele vai abrir, vai pegar toda essa mensagem, digerir e mandar para você pelo seu telefone. Tudo bem, eu sei que o Facebook tem um aplicativo para o telefone, mas me escuta aqui, vamos brincar dessa forma aqui, esse é o nosso teste que nós vamos fazer. Então, se você fosse usar somente o Selenium, usando o Python, o que você vai ter que fazer é escrever um código que primeiro vai acessar o Facebook, que depois vai clicar no botão para você fazer o login, vai passar a sua senha, né, suas credenciais, e depois ele vai procurar por aquele elemento que mostra o número de notificações pendentes que tem para você. Geralmente, quando a pessoa programa algo assim, quando você tem uma página de internet, esses elementos na página, eles têm uma forma de ser localizados. As pessoas que escrevem boas páginas e bons aplicativos web, geralmente eles colocam uma identificação única para os elementos na página. Não, Elias, dá um exemplo aí, por favor. O que é feito, inclusive para poder testar, se você estiver desenvolvendo a aplicação, é utilizar os IDs, né? Com isso você consegue, por exemplo, identificar que o campo do nome do formulário de login, ele possui o ID login, por exemplo. Então, para você encontrar esse elemento na página, utilizando uma ferramenta, né, como o Splinter, é muito fácil, porque você passa, localiza o elemento que tem esse ID, ele vai te retornar diretamente aquele elemento. E quando você fala que ele retorna esse elemento, ele te devolve um objeto, não é isso? Que pode ser, então, usado para você interagir com ele. Isso, devolve um objeto e você pode estar fazendo interações, como interações de mouse, que o Splinter permite, checar qual que é o texto que está no elemento, se for alguma coisa que tenha texto. Você pode estar preenchendo também o campo. Então, utilizando o ID facilita bastante, mas algumas vezes isso não é possível e por isso existem outras formas também, né, de estar selecionando. Você pode pegar, por exemplo, pela tag. Então, se você tem o elemento H1, que é utilizado para representar títulos, né, você pode estar utilizando, só que aí nesse caso, se você tiver mais de um elemento com a tag H1, que é possível, ao contrário do ID, que o objetivo do ID é que ele seja único, quando estiver acessando por uma tag, por exemplo, ele vai retornar uma lista de elementos para você. Então você pode interagir com cada um deles, ou então selecionar algum específico, percorrendo a lista. Aí vai depender muito da forma como o código da aplicação é escrito, ou seja, como o HTML dela é escrito, e como você vai estar acessando os elementos, e quais são os elementos que você precisa estar acessando para concluir o objetivo da aplicação. Você falou uma coisa aí que é um pouco importante talvez mencionar, porque a gente está falando do ID e do HTML, então eu queria só deixar bem claro, né, para o pessoal que está escutando e falar assim, mas olha, o que é isso? Que ID? O que você está falando, né? Então é que quando você olha uma página e você olha o código-fonte dela, né, então geralmente na maioria dos navegadores você pode clicar com o botão direito e acho que tem uma opção para você escolher para ver a fonte da página, e ele vai te mostrar o código HTML que foi usado para renderizar a página que você está olhando, né? Então, justamente essa informação que está contido no código-fonte é o que você pode usar para identificar os elementos da página. O Eliezer mencionou o H1 e eu também falou dos IDs, né? Então, na maioria das vezes, como eu falei, se uma página foi muito bem desenvolvida por uma pessoa que realmente manja do assunto, ele vai, assim, todos os elementos importantes na sua página vão ter IDs que são únicos, então não vai ter nada repetido, né? E se você não puder usar esses IDs, aí você então pode procurar ou por elementos HTML, como Elias mencionou, H1, ou você pode usar o que a gente chama de XPath, eu não sei como é que fala em português, mas é o XPath, é XPath mesmo que fala, Elias? Acho que o pessoal não comenta muito, né, do XPath aqui, o que é comum também usar mesmo, acho que é o CSS, né? Porque quem desenvolve a página já está trabalhando com isso. O CSS ele é utilizado para poder definir o estilo da página, mas até eu estava lendo, eu vou ver se eu acho o artigo para poder estar colocando o link. Então, uma recomendação que teve foi de não estar utilizando o XPath, principalmente que se alguém conhece, sabe que a sintaxe dele para poder selecionar os elementos é um pouco chata de entender.
E hoje em dia, a forma como os elementos são selecionados utilizando o CSS, ela é muito rápida nos navegadores. Então, por isso que fica uma dica aí. Quem for fazer seleção onde não tiver um ID ou não tiver uma tag, precisar tá fazendo uma seleção um pouco mais elaborada, para estar utilizando regra CSS, que em termos de velocidade tá muito rápido, porque está sendo muito utilizado hoje em dia. E antigamente, se eu não me engano, o XPath era recomendado por conta dele ser mais rápido, mas hoje com a evolução, né, dos browsers e da grande utilização aí do CSS3, que provê recursos como animações, por exemplo, a recomendação é que utilize o CSS, regra CSS, para estar selecionando o elemento. É bem lembrado que você falou aí. Se você trabalha numa companhia e você faz automatização, e você está tentando, de repente, automatizar algo, e você está procurando por um elemento, como Eliezer mencionou, se você quer, então, automatizar algo que precisa de um elemento único, e não tem pelo CSS da página lá, o que eu recomendo é que você primeiro enche o saco do cara que desenvolveu a página e fala para ele colocar um ID único no elemento, que isso é a melhor forma que tem para você testar, e até mesmo para eles mesmo. Mas caso isso não seja possível, aí então você vai ter que apelar para outras formas de procurar. Mas então vamos voltar para o nosso projeto. Então, uma vez que eu estou dentro do Facebook e eu descobri qual é o elemento, de repente essa notificação tem um ID próprio lá, então usando o Selenium, você vai escrever um código que vai abrir a sua página, como eu falei, vai fazer o login, e você então vai lá pedir para o Selenium procurar aquele elemento. Quando ele encontrar o elemento, você pode interagir com ele. De repente você extrai o texto dele, você fala, está dizendo o número 5, então quer dizer que tem 5 mensagens pendentes. Aí você pode então pedir para o mouse clicar nessa notificação, para ele expandir, e por aí vai. Você vai então começar a procurar as mensagens pendentes, pegar elas todas, colocar numa mensagem e de repente escrever um código que depois vai pegar isso e mandar uma mensagem para você pelo telefone. Essa é a ideia. Mas então até agora nós estamos falando do Selenium. Usando o Splinter para fazer o mesmo código, você vai provavelmente economizar muitas linhas de código. Porque o Splinter, ele adiciona aqui o que a gente chama de syntactic sugar, que seriam as formas muito mais fáceis de efetuar vários comandos de uma vez só. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha depois lá na página, mas se você, por exemplo, quisesse procurar por um elemento, vamos dizer que você está falando, eu quero o elemento pelo ID que tem o nome, não sei, full, então ele tem, numa linha só, numa chamada só, numa linha de código, ele vai fazer a chamada para você do Selenium, que vai envolver algumas outras chamadas. Então ele simplifica bastante tudo para você. Em vez de escrever um monte de código, você escreve somente uma linha e ele vai fazer exatamente o que você quer, e por baixo dos panos ele está chamando um monte de outras coisas do Selenium. Mas o Splinter não é só isso, ele não é só o syntactic sugar e de repente economiza um pouco o seu código, mas ele também adiciona algumas coisas bacaninhas, que é, por exemplo, se você pede para ele procurar algum elemento e ele devolve um monte para você, né? Vamos dizer que você fala assim, eu quero todos os elementos que fazem parte de uma lista. Então ele vai devolver, sei lá, um monte de listas. Até mesmo as notificações, de repente as notificações são vários elementos de uma lista, né, em HTML. Aí então ele permite que você possa acessar cada item que foi encontrado por índice. Então você fala, me dá o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai. Ou outra coisa que eu vi bacana que ele adicionou, é que ele permite você acessar o primeiro ou o último. E eu vou botar o código bonitinho para vocês verem como é que faz isso em Python. Mas isso é útil, não é, Eliezer? Porque às vezes você está interessado, realmente você quer ver o primeiro, ou você quer ver o último, ou você sabe exatamente onde que você quer ir, né? Ou até mesmo que esse tipo de informação te permite criar laços e por aí vai, né? Isso mesmo. Às vezes você está querendo pegar o primeiro elemento e a partir dele buscando outros elementos dentro dele, né? Porque o HTML ele possui uma estrutura hierárquica, então às vezes até é comparado com termos assim de família, né? Filhos, irmãos, pais, para poder estar fazendo isso. Quem mexe um pouco com JavaScript conhece um pouco disso aí, que é a forma como é utilizado para poder selecionar elementos, né? E um pouquinho além de você poder selecionar o primeiro ou o último, como ele sempre está retornando elementos HTML, você pode estar encadeando, né, outras ações,
Como, por exemplo, se você quer o primeiro elemento da lista de notificação e só interessa o texto do primeiro elemento. Então, você pede a lista de notificações, seleciona o primeiro e lê o texto dele para estar mandando pela mensagem, né, para o celular. Então, realmente, ele simplifica, né? Você não tem que escrever um monte de código. Eu acho que um bom exemplo também, Eliezer, são os métodos que são expostos pelo Splinter para procurar por algum URL. Às vezes, você não pode nem mesmo contar com o ID no CSS, ou até mesmo, como eu falei, o XPath, porque ele usa muito mais recursos, né? Então, às vezes, você precisa procurar por uma coisa por nome. Imagina, então, procurar um URL por nome, né? Então, eu notei que eles também têm vários métodos que facilitam muito isso. E se você fosse escrever só usando o Selenium, seriam muitas linhas de código. Nesse ponto aí, dá para selecionar, por exemplo, a questão de links, né? Que acho até importante colocar um exemplo lá no post. Então, às vezes você quer selecionar um link, mas não está preocupado muito com a estrutura do HTML, quer procurar pelo texto que está escrito no link. Porque às vezes você tem lá um link a adicionar. Então você quer procurar por ele. E às vezes você tem um link que é muito grande, que tem algumas palavras, e você quer selecionar só parte dela também. Ele oferece um método já, que procura só por parte do texto em um link. Da mesma forma, você pode estar procurando pela URL, né, ela fica descrita dentro de um link, que é a tag A. Tem um atributo href, né, ahref, que às vezes você quer pegar, quero o link que contém a URL e tal. Ou então quero o link que contenha parcialmente essa URL, ou seja, parte do texto da URL. Então, esses métodos também facilita bastante e você consegue, às vezes, driblar um pouquinho de criar uma regra CSS muito grande para já ir direto naquele link específico. Eu acho também, assim, uma das outras vantagens que eu vejo em você usar o Splinter é que os nomes dos métodos, eles assim são bem claros, são bem específicos. Então, por exemplo, tem o método aqui que você estava falando dos links, né? Então, assim, tem find link by href. Então, poxa, quando você chama esse método, você sabe exatamente o que é que você está fazendo. E já com o Selenium, muitas vezes, lendo o código assim, não é óbvio o que está acontecendo, o que ele está fazendo, né? Então, eu achei assim que sintaticamente os nomes dos métodos facilitam ainda mais as pessoas a compreenderem o que é que eles estão fazendo, o que é que o método está fazendo, né? Então, eu achei isso muito bacana. Até na descrição do porquê usar o Splinter, né, na própria documentação dele, o exemplo que ele dá é a forma como se lida com o formulário, porque normalmente numa aplicação você vai estar inserindo dados, né, para poder validar depois se ele fez a inserção correta, se ele atualizou corretamente. Então, no exemplo que ele coloca lá, é que para você preencher alguma coisa, basta você chamar o método fill, que é preencher. Então, você passa qual que é o name do campo, o atributo name do campo, e o que você quer preencher. É bem simples. Então, fill com 2 parâmetros, você consegue tá fazendo a ação de preencher algum campo do formulário. Enquanto se fosse usar o Selenium puramente, você teria que procurar o elemento, guardar a referência do objeto, né, a referência do objeto que ele retorna, e depois chamar o método que chama sendKeys, ou seja, envia as teclas, mas sendo que o fill, preencher, é muito mais amigável, no sentido que você fala assim, preenche o formulário. Então, o nome dos métodos realmente está muito mais próximo a quem está utilizando um browser mesmo. Então, isso aí facilita bastante para quem está começando, ou então para a gente que já tem algum certo conhecimento e quer ficar ainda mais rápido na hora de estar escrevendo testes. E você acha, então, agora nós estamos falando tudo das vantagens e como é bacana e tal, tem alguma desvantagem? Uma desvantagem que eu vi, na verdade, eu não sei nem se é questão do suporte do Selenium ou se falta alguma implementação no Splinter, né? Como ele é uma camada acima do Selenium. Ele oferece algumas iterações de mouse, né? São bastante úteis, mas o suporte que ele tem é só se você estiver utilizando o Chrome ou então o Firefox a versão 27.0.1. E as iterações de mouse são algumas ações que são feitas constantemente, como por exemplo,
você encontra um elemento e quer colocar o mouse em cima dele. Então ele oferece um método que chama mouse over, que é para poder colocar o mouse em cima daquele elemento. Quero tirar o mouse de cima do elemento. Então, naquele mesmo elemento, você fala para ele, mouse out. Então, tire o mouse de cima do elemento. Como o suporte dele não é para todas as versões, né, dos WebDrivers, então, dependendo da versão de navegador que você precisa suportar, ou seja, que você precisa ter testes e validando se funciona ou não, de qualquer forma, você pode estar utilizando o Selenium, né, porque ele mantém a referência para o Selenium internamente, você consegue acessar isso. Então, se você quiser usar o Splinter e quando tiver alguma coisa que realmente ele não tem suporte, o primeiro passo é tente contribuir com o projeto é bastante interessante, vale a pena você contribuir com ele. Ou caso contrário, se você quiser simplesmente fazer o trabalho e não ligar muito em contribuir para o projeto, que eu não recomendo muito, mas é só estar utilizando o Selenium que está internamente lá na referência. Eu não me lembro agora se já existia uma forma fácil, um método fácil de tirar os screenshots, mas eu fui lá e escrevi o código e mandei, e o pessoal dá uma olhada lá e já aceitou e está lá no código principal. Então o método de tirar screenshot é meu, fui eu que escrevi lá. Então tá bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso aí que a gente queria conversar sobre esse episódio, dar uma apresentação para vocês sobre o projeto do Splinter, falar um pouquinho sobre automatização de testes, automatização de interfaces gráficas por um navegador, né, interface web, e também talvez abrir a porta para mais um episódio pela frente para falar só sobre automatização e sobre como escrever uns códigos mais limpos, uns testes mais limpos, de repente falar sobre alguns patterns que já existem para como você escrever os seus testes. E eu e Eliezer mexemos muito com isso no nosso dia a dia. Com certeza seria assim, muito bacana falar um pouco mais. Então, se vocês acharam esse episódio interessante e querem falar talvez um pouco mais, claro que nós não tocamos em todos os assuntos, não falamos sobre todos os navegadores que têm suporte. Por exemplo, o Phantom.js é uma coisa muito bacana, é um driver muito interessante que tem. Mas se vocês acharam isso interessante e falar sobre mais automatização de teste, deixe um comentário aí que a gente depois volta e pode criar um outro episódio só sobre o assunto. Eu gostaria de aproveitar também e fazer um convite. Como o podcast, além do bate-papo, acontece as entrevistas, né? Se alguém conhece um pouquinho mais de Splinter e gostaria de estar participando e falando um pouquinho mais, talvez até expandindo um pouco do que a gente conhece. Como a gente não usa ele no dia a dia, a gente não conhece muito, é mais o que a gente estudou, né, de curiosidade. Então fica aí o convite. E qualquer outro assunto também, que tiver sugestão, se quiser propor, vir bater um papo com a gente, fique à vontade aí para deixar um comentário e tal. Falou e disse. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar prestigiando o nosso podcast. Eliezer, obrigado. Nós estamos com 3 horas de diferença e o Eliezer está acordado aí para conversar comigo. Então, obrigado aí, cara. E para vocês que estão escutando, um abraço e até o próximo episódio. Até mais.